Não, tô esperando começar. Tá na praia, Simone. Estamos abrindo. Sonho. Estamos ao vivo, Caio. Botar, meu povo. Oi, chegou nossa aula, viu? Chegou. Demorou, mas chegou. Eu, é massa, tá falando com você. Deixa eu ajeitar esse bicho aqui, fica caindo do meu ouvido. Pronto. É massa, meu povo, tá em contato com vocês, por mais que não seja o contato da sala, né? O contato que a gente preferia pessoalmente, mas logo vai chegar esse momento, né? Vamos ter nervo, já tivemos aí nossas férias, espero que as férias, por mais estranho que tenham parecido, vocês estão aproveitando bastante, né? Porque quando tudo isso passar, a gente volta para aula e aí férias só no final do ano, viu, menino? Sem moleza, sem ficar de bobeira, aproveitando cada momento para poder aprender, cada momento para poder adquirir conhecimento, que a gente não vai parar não, viu? A produção aqui vai continuar e eu estou contando com vocês também, certo? Sempre lembrar que esse material que eu vou usar, meu povo, toda vida eu vou deixar disponível para vocês, é nosso, isso aqui é propriedade nossa, viu? A gente vai ter essa oportunidade de deixar esse material para quem tiver mais tranquilo para estudar. Espero que vocês estejam estudando. Só um detalhe, eu sei que agora de tardezinha, aquela horazinha, né, do cochilo, 4 horas, assiste essa aula sentado, pelo amor de Deus. Se tu tá deitado, né, te senta, menino, agora é hora de prestar atenção, aproveitar aí, eu fiz uma aula com todo carinho, cheio de conteúdo massa pra gente. Beleza, meu povo? Espero que vocês aproveitem, né? Marca na agenda aí, nossos encontros serão toda segunda, nesse horário, nesse mesmo canal aqui, tá certo? Quando esse vídeo estiver disponível no YouTube, deixa o like aí para fortalecer, né, nossa nova atividade, viu, meu povo? Dúvidas, perguntas e questionamentos, eu estou hoje com o apoio aqui da Ju e da Simone. Fala aí, que aí eu não estou conseguindo ver, mas eu consigo ouvir, aí aos pouquinhos a gente vai aprendendo a interagir dessa forma diferenciada, tá certo, meu povo? A única coisa que mudou estou aqui com fundo virtual, estou em casa, viu? Isso aqui é só para descontrair um pouquinho, né, essa tensão da gente estar em casa, mas o resto é a mesma coisa, viu? O conteúdo é o mesmo. Vamos aproveitar bastante esse livro muito bonito que a gente recebeu esse ano, um livro zeradinho, bonitinho, tá certo? Bora começar, bora? Bora começar? Pois bora, né? Meu povo, unidade 3, dinâmica da população brasileira. Mas antes de começar mesmo, valendo, antes de ser assim, vixe, cara, agora já vai com conteúdo, já vou sim, é meia hora só, menino. Vocês sabem, eu falo que só, né? Meia hora é muito pouco para mim. Antes de começar o conteúdo, mesmo valendo, uma revisãozinha, né? Porque apesar da gente ter passado janeiro o mês todinho, fevereiro o mês todinho e a metade do mês de março, eu sei que alguns de vocês devem ter se afastado um pouquinho dos estudos, normal para as férias. Agora é para voltar tudo ao normal, viu, menino? A gente falou já esse ano, território brasileiro, só lembrando os desavisados e os desmemoriados. Esse ano a geografia de vocês é sobre o Brasil. Tudo que você imaginar, tudo que você puder saber sobre o Brasil, vou trazer para vocês, viu? Já falamos sobre nosso território, localização, onde é que fica, processo de descobrimento, processo de formação, expansão do território a partir dos portugueses, a partir dos colonizadores lá durante o Brasil Colônia, e já falamos também da divisão do nosso território, viu, menino? Tudo isso já esse ano, cara, tudo isso já esse ano. Qualquer coisa, depois que não tiver aquele momento para estudar, né, que não adianta ter sua aula se não estudar, só lembrando, né, vixe, até aqui tu vai lembrar, claro, essa aula vale muito, mas se não tiver um tempo, se não reservar um tempo, seja pela manhã ou seja na parte da noite, para rever o que a gente está vendo aqui, meu povo, cara, mas como é que eu vou rever? O vídeo ele vai ficar disponível em breve, mas antes do vídeo ficar disponível, já pega um livro, já vai dando uma lida no livro, muita coisa que vocês vão ver aqui, tirei do livro, viu, menino? Para a gente aproveitar ao máximo o nosso material e aproveitar que ele está zeradinho, bonitinho. Tudo isso já vimos, viu? Tudo isso já vimos. Vamos começar, né? Começar valendo aqui. Deixa eu passar aqui a imagem. Primeiro de tudo, por que é que eu preciso falar sobre população e por que é que você precisa aprender sobre a população do Brasil? Primeiro, e óbvio,
vivemos no Brasil, né? Interessante a gente conhecer as mais diversas características que o nosso país possui, seja física, seja social, seja característica econômica, seja característica territorial, ou até mesmo a característica de formação que a gente já viu. Segundo ponto importantíssimo, somos aí 210, 209 milhões de pessoas dentro de um território com dimensões e com proporções continentais. Tudo isso já é mais do que suficiente, meu povo, para que os gestores desse país precisem sempre ter dados atualizados sobre a população, características como idade, como escolaridade, como acesso a lazer, como acesso à escola, como acesso à saúde, tudo isso vem do estudo da população, vem da dinâmica demográfica, ou também conhecido como demografia, que é uma ciência dentro da geografia que estuda a população de um determinado território. Nesse caso, nós vamos ver a população do Brasil, viu, menino? Olha a importância. Antes de qualquer coisa, meu povo, é sempre bom lembrar que vocês já devem estar vendo aqui a moça com o colete do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde os anos 50, faz a cada 10 anos o Censo Demográfico do Brasil. Vai lá, o pessoal faz o concurso para poder prestar serviço para o IBGE, a gente vai chamar esse povo que está na rua pelo IBGE de recenseadores, né? São as pessoas que vão fazer as entrevistas. Esse ano aconteceria, 2020, mas como vocês devem estar todos antenadas e antenados, esse ano, por motivos da Covid-19, o valor que seria destinado pelo governo para a realização do censo demográfico foi para o Ministério da Saúde para poder dar uma força nesse momento de perrengue aí que a gente está passando, mas ano que vem tem o censo. Ano que vem, o governo já anunciou que em 2021 nós teremos o censo demográfico. Cara, precisa fazer o censo demográfico? Deve, não só precisa como deve. Alguns países, inclusive, fazem de 5 em 5 anos. No nosso caso, fazer de 10 em 10 anos é mais do que suficiente, porque as nossas características demográficas elas demoram um pouquinho mais para irem sendo perceptíveis. Nós vamos ver isso durante essa aula de hoje, viu, menino? Preste atenção. Relembrando, censo é feito pelo IBGE, feito a cada 10 anos, e não é só contar a quantidade de pessoas. O recenseador ele vai fazer uma entrevista, perguntando diversas informações. A partir da coleta desses dados, cada gestor, seja prefeito, seja governador, seja deputados federais, sejam senadores e até mesmo o presidente do país, tendo esses dados, a partir disso ele vai fazer toda a sua política adequando a necessidade, adequando a demanda da população. Bora lá. Conhecer aspectos da população brasileira nos ajuda a compreender o espaço geográfico e como ele pode ser melhor para todas as pessoas. Muitos desses aspectos são pesquisados por órgãos do governo, institutos de pesquisa de universidades, o que contribui para orientar ações nas áreas de saúde, educação e transportes, por exemplo. É sempre importante a gente lembrar, meu povo, um exemplozinho básico, tá? Se o governo, se o prefeito, se o gestor, ele vai fazer, por exemplo, uma creche, escolhe um bairro específico para construir essa creche. A demanda, né, a necessidade das pessoas que vão precisar colocar seus filhos na creche é em torno de 500 alunos. Ele não fez os estudos, não fez o levantamento, não fez a pesquisa local, e aí resolveu construir uma creche para 100 alunos. Ou seja, vai ter uma diferença aí muito grande da quantidade de pessoas que precisam e da quantidade de vagas. Olha aí a importância do censo demográfico também na nossa vida. Isso vai valer também para a rota de transporte coletivo, para acesso à eletricidade, para acesso à água, para tudo, tá, meu povo? Pavimentação de ruas, para tudo, certo? Vamos dar continuidade. Quantos somos? E esse número aqui eu trago para vocês, né, o número mais recente oficial que eu consegui ter acesso, meu povo. Somos a 6ª população do planeta, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, somos a 5ª população, perdão. Olha aqui a diferença, tá? Vamos já falar disso mais à frente. 1 bilhão e 400 milhões para a China, 1 bilhão e 300 milhões Índia, aí cai para 300 milhões,
Estados Unidos, Indonésia ultrapassou o Brasil nesses últimos 10 anos, 263 milhões, e aí a gente chega com 208. Mas calma, no começo da aula tu falou 209, 210, porque esse número, meu povo, é uma estimativa, é um número aproximado, tá certo? Não é o número exato, não é o número 100% preciso. Por quê? Porque constantemente as pessoas estão nascendo, e constantemente as pessoas também perdem suas vidas. É um ciclo constante. E aí o rigor no controle, principalmente nas certidões de nascimento, aí quem tem irmãos mais jovens, que pode acompanhar aí algum parente recentemente nascendo, pode perceber que, na maioria dos casos, em teoria era para ser em todos os casos, os bebês recém-nascidos só podem sair das maternidades com a certidão de nascimento. Porque, cara, a partir do momento que aquela criança é registrada, ela já vai ser contabilizada no total de habitantes daquele país. E, consequentemente, ela vai entrar nos dados cadastrais do censo demográfico para poder, em um momento oportuno, o governo estabelecer políticas que vão atender aquela parcela da população. Certo, meu povo? Número muito considerável, tá? A gente é um país, como a gente vai ver mais à frente, considerado como um país populoso. Vou já chegar nisso, tá? A população total do planeta Terra, hoje estimada em 7,5 bilhões de pessoas. A China, né, tem a maior quantidade de habitantes, com 1,4 bilhões, é o país mais populoso do mundo, seguido de Índia, Estados Unidos e Indonésia. Né? A gente fica com 208 milhões de habitantes. Atenção, 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 atenção demais essa informação, viu, menino? Muitas vezes a gente percebe que vocês confundem populoso com povoado. Não é a mesma coisa, tá? Por isso que eu fiz questão de deixar bem destacado para vocês. Quando eu falo que o país é populoso, só estou me referindo ao total de habitantes, total de pessoas que tem naquele território. Não estou me referindo a mais nada. Na maioria dos casos, né, países populosos serão considerados como países com 50 milhões de habitantes ou mais. Cuidado, populoso eu só estou me referindo ao total de habitantes. Eu não estou me referindo à ocupação do território. Por quê? Quando eu for falar de ocupação de território, ó, aí eu vou observar a densidade demográfica. Densidade demográfica, meu povo, vai ser um cálculo matemático que vai observar o total de habitantes e dividir pela área em que esses habitantes estão ocupando. E aí a gente vai ter o total de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Posso dizer que o Brasil é um país populoso? Posso e devo. Posso dizer que o Brasil é um país povoado? Não. Porque nós possuímos vazios demográficos, possuímos regiões no nosso território, meu povo, que a densidade demográfica chega muito perto de 1 habitante por quilômetro quadrado, enquanto a cidade de São Paulo tem 7.600 pessoas por quilômetro quadrado. Fortaleza, que sempre está entre as 5 cidades com maior concentração demográfica, tem 7.800 habitantes por quilômetro quadrado. Olha as diferenças. E aí nós vamos ver mais à frente que isso tem a ver com o que eu frisei bastante no começo da aula, com o processo de formação do nosso território. A maior parte da população brasileira está localizada na região, na faixa litorânea. Consequência e resultado do nosso processo de colonização, do nosso processo de industrialização e, obviamente, do processo de urbanização. Certo, meu povo? Populoso, só vou observar total de habitantes. Povoado, vou observar a distribuição desses habitantes dentro do meu território. Não confunde mais isso, viu? Vamos embora, vamos embora. Aqui eu trago para vocês, meu povo, o acompanhamento da população brasileira, o crescimento da população brasileira, tá certo? Desde lá de 1872 até 2018. Sempre comparando um ano com o outro, tá? Essa taxa de percentual. O que é que a gente já observa aqui de cara? Dos anos 70 em diante, os percentuais foram diminuindo. Caio, mas a população continuou crescendo. Olha aí outra coisa massa para ficar atento. Quando eu falo que a população está com um ritmo de crescimento reduzido, eu digo que ela continua crescendo, mas o ritmo
em comparação com outros momentos da nossa história recente, diminuiu. Não estou dizendo que a população está diminuindo não, tá, meu povo? Há 2 anos aí a gente vem ouvindo falar bastante sobre reforma da Previdência, sobre o envelhecimento da população, mas é muito importante que você fique atento, que a gente não está falando de diminuição da população. Está diminuindo o ritmo de crescimento da população no Brasil e na maior parte do planeta Terra. Essa é uma tendência demográfica, meu povo, que os mais variados países, sejam países ricos, sejam países pobres, apresentam essa tendência. É uma tendência que a gente já observa na Europa, por exemplo, desde o final da década de 80, começo dos anos 90, e consegue ficar mais atento no nosso território a partir dos anos 2000, que aí fica claro e evidente a redução do ritmo de crescimento da população. Vou lembrar, não estamos falando de diminuição da população, a gente está falando de diminuição no ritmo de crescimento da população. Alguns fatores vão ser interessantes para que a gente possa observar tanto o crescimento lá no começo do século XIX, lá no final do século XX, como a gente pode observar a redução agora no comecinho do século XXI. E aí eu trouxe para vocês uma revisãozinha de alguns tópicos que é importante a gente ficar atento, tá certo, meu povo? Primeiro de tudo, a gente precisa observar os 2 principais fatores que contribuem para aquelas alterações, principalmente no século XIX. O primeiro fator é o saldo migratório positivo, ou seja, quando o número de imigrantes é maior do que o número de emigrantes. Vala, Caio, vem aqueles termos que eu confundo, vai confundir, mas não. Confundir, mas não. Olha a dica aqui, olha a dica. Quando eu falo imigrante, eu estou me referindo a pessoas que estão chegando aqui no Brasil. Quando eu falo produto importado, é aquele produto que está chegando no Brasil. Quando eu falo emigrante, é aquela pessoa que está indo embora do Brasil buscando a vida em outro território, em outro país. Quando eu falo o Brasil está exportando soja, né, que é o nosso maior produto de exportação, o Brasil está vendendo para fora. Olha a dica. Começou com I, está chegando. Começou com A, está indo embora. Beleza, meu povo? Fica a dica massa. Imigrante, chegou, emigrante, está indo embora. Tá certo? Olha aqui um dado importante. De 1880 a 1930, mais de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil. Entre 1900 e 1920, a população havia praticamente dobrado. O segundo fator é o crescimento natural ou vegetativo, certo? Cara, o que é isso? A gente vai falar, meu povo, de 2 índices que vocês já escutaram no sexto, já escutaram lá no 5º ano, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Taxa de natalidade, como o nome já fala, né, já deixa bem claro, Natal é a quantidade de nascimentos por 100 ou por 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos por 100 ou 1.000 habitantes. Quando eu tiro a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, o que é que eu vou ter? O crescimento vegetativo. Vou repetir, calma, vou repetir. Crescimento vegetativo é a relação entre a taxa de natalidade, que pode ser por grupos de 100 ou 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade, que podem ser por grupos de 100 ou 1.000 habitantes. Tá? No nosso país, meu povo, se você for observar a população total, você vai observar por 1.000 habitantes. Se você vai observar a população de um estado, a população de um município, você vai observar por 100 habitantes, tá certo, meu povo? Crescimento vegetativo vai ser a divisão entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é que vem acontecendo no nosso território? Antes de falar aqui dos países, né, e da localização, a gente percebe uma redução dessa taxa de natalidade e dessa taxa de mortalidade. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, porém, as famílias estão tendo menos filhos. As 2 taxas estão diminuindo. E aí a gente vai observar isso, os motivos, tudo mais à frente. Fica tranquilo aí, fica tranquilo que a gente ainda tem tempo. Densidade demográfica, como eu falei para vocês, ó, meu povo, trouxe aqui umas densidades para a gente observar. Bangladesh, né, 1.143 pessoas por quilômetro quadrado.
Índia, 407 pessoas por quilômetro quadrado. Japão, 337. E aí por aí vai. Observando, meu povo, população total do país e o seu território total. Tá certo? Porque quando a gente observa a China, 1.409 bilhões. Mas olha a área da China. Ou seja, vou ter uma densidade demográfica reduzida. Também não podemos dizer que a China é um país povoado, a China é um país populoso, tá? E quando a gente para observar o Brasil, a mesma situação vai se aplicar. Mas Calto acabou de falar que Fortaleza tinha uma concentração demográfica muito maior. Aqui está observando o território total, viu? Fica atento. Falou de densidade demográfica, você tem que especificar qual é o território que você vai observar para poder fazer o cálculo dessa densidade. E aí a gente vai começar a observar, meu povo, mais precisamente a distribuição das pessoas no nosso território, né? Ó, o que eu falei no comecinho, ó. Onde é que essas pessoas estarão concentradas? Onde é que as populações vão estar mais concentradas? Nas zonas litorâneas. Coincidentemente ou não, as primeiras regiões do Brasil a se industrializar, as primeiras regiões a se urbanizarem, as regiões mais ricas. E aí você tem essa concentração, quando a gente observa a região sudeste, né, São Paulo, eu não preciso nem falar da concentração de pessoas em São Paulo. A gente observa também a faixa litorânea até o Nordeste, até parte da região Norte, vai concentrar mais pessoas dentro do nosso território. E olha aí o vazio demográfico, que faz aquele número diminuir bastante. Olha aí a diferença aqui, o contraste, parte da região norte. Olha aí, a gente vai observar isso e chamar de vazio demográfico, porque praticamente não vamos observar a concentração de pessoas em determinadas áreas do nosso território, né? Eu sempre lembrar, o nosso processo de colonização foi do litoral em direção ao interior, da faixa litorânea em direção ao interior. Consequentemente, privilegiou as cidades que ficam no litoral. E aí a gente vai falar, meu povo, justamente da redução da população do país. Olha aqui, duas imagens super contrastantes, ó. Do lado, a imagem número 1, né, uma família retratada em 1911. A imagem número 2, em 2018. O que é que de cara, além das cores, né, além da resolução da câmera e além das vestimentas, mas o que é que de cara a gente já observa? A quantidade de membros nas duas famílias. Não estou dizendo, vou lembrar de novo, hein? Por isso que a gente não pode dizer que estão deixando de nascer pessoas. Ó, bebezinho aqui, nasceu. Mas o ritmo de crescimento da população diminuiu. Enquanto uma família tinha 5, 6, 7, 8, família de vovó, 12 filhos, né? Hoje, em alguns casos, as famílias têm em média 1 ou 2 filhos. Olha a diferença de gerações, passando de gerações em gerações. Mas, Caio, isso acontece no Brasil? Sim. Olha o ritmo de crescimento que eu falei no comecinho da aula. Final do século XIX, chegou na metade do século XX, disparou. Eita, menino! Só que de 2010 para 2016, manteve um padrão. E a tendência é manter esse padrão de crescimento populacional. Consequentemente, a gente vai ter uma população com idade mais avançada, com maior idade, maior faixa etária, certo, meu povo? O que eu falei agora há pouco de redução da taxa de natalidade e redução da taxa de mortalidade também contribui para essa manutenção, tá certo, meu povo? Para que mantenha um ritmo de crescimento populacional e esse ritmo, se ele não for mantido, ele vai diminuir também. E aqui um fator que eu vou encerrar minha aula de hoje com vocês, o fator que aí depois vocês perguntam em casa. Na minha família, né, sou jovem, sou só de 2 gerações antes de vocês, né? Sou jovem, bem conservado. Na minha família, são 3 filhos. Eu, mais 2 irmãos meus. Família do meu pai, 12, como eu citei agora há pouco. Na família da minha mãe, 4. Olha aí, da geração do meu pai para minha mãe, meu pai saiu de 12, ficou em 3, minha mãe saiu de 4, ficou em 3. Essa é uma tendência, meu povo, que se a gente for observar bisavós,
tataravós, os primeiros entes familiares, nós vamos perceber famílias muito numerosas. E algumas situações, algumas características, meu povo, justificam essas reduções. E esses fatores a gente vai falar um a um na nossa próxima aula. Quero só que vocês percebam aqui justamente como o nosso país está dividido, tá certo, meu povo? Opa, voz do além, voz do além. Caio, Diga lá, Simone. tem algumas dúvidas aqui do Gustavo Viana, certo? Certo. Ele pergunta como um país tão pequeno como a China cabe tanta gente. Aí Não, a tem China é outras muito grande, a China é muito perguntas grande, Gustavo. também. Pronto. Por que o IBGE não fez o censo? Esse ano o IBGE não fez o censo, meu povo. Deixa eu recapitular aqui, eu devo ter falado um pouquinho rápido. Não fez o censo demográfico nesse ano, porque a verba que seria destinada para o IBGE, para custo de contratar pessoas temporárias, contratar o pessoal, gerar documentos, gerar dados, ele foi redistribuído para o Ministério da Saúde, porque aí o governo entendeu que esse ano, né, o objetivo principal é o combate à pandemia do Covid-19. Mas ano que vem, né, o governo disse que ano que vem vai acontecer o censo demográfico, até porque, meu povo, o último censo foi realizado em 2010. E como demora muito para os primeiros dados serem contabilizados, né, o censo foi concluído em 2010, mas os primeiros dados só saíram em 2012. E aí, quanto mais tempo você leva para fazer nova coleta de dados, nova coleta de informações, mais tempo você perde e aí você não consegue acompanhar o perfil daquela população e, consequentemente, você não vai conseguir ter políticas públicas que, de fato, vão corresponder à necessidade do povo. Tem algum outro, Simone? Caio, o Gustavo pergunta também assim, ó. Ele diz assim, Caio, e agora? O próximo vai ser em 2021, aí depois ou 2031 ou 2030. 2030, porque assim, é uma situação de exceção, né? Assim como a gente, nas escolas, a gente não tinha previsão de que algo dessa forma pudesse acontecer com essa proporção, o governo também foi pego de surpresa e aí se readequou nesse momento. O ideal é que aconteça ano que vem e em 2030, porque, como eu falei, quanto mais tempo perder para fazer a coleta de informações, perder entre aspas, né, ninguém perde tempo, quanto mais tempo durar a coleta de informações, mais tempo demora para poder devolver essas informações em forma de dados para que as políticas sejam direcionadas de forma correta. Ok, Caio, mais uma aqui do Gustavo Viana. Por que aconteceu essa diminuição de crescimento? Também tem uma do JP, do João Pedro. Eu digo logo ou tu responde a do Gustavo antes? Diga logo, aí a Qual gente o encerra total às de vezes. pessoas hoje em dia aqui no Brasil? Só para concluir, a Bia ressalta que as famílias estão diminuindo por conta da crise. Até porque quem vai criar filhos sem poder bancar? Pronto, finalizou. Pronto. Ó, a população do Brasil hoje ela tem uma estimativa de entre 210 e 213 milhões de habitantes. Né? Esse número, você tem acesso a ele, a projeção, né, meu povo? No próprio site do IBGE tem um contador lá digitalizado bem bonitinho. E os fatores que fazem com que ocorra essa desaceleração, próxima aula, hein, Gustavo? E todos aí que estão acompanhando, próxima aula, eu vou trazer esses fatores. Já vou deixar o material completo com vocês, já para vocês irem dando uma adiantada, dar uma lidazinha, não custa nada, né, meu povo? Mas aí, como o nosso tempo tá estourando, para não ultrapassar o tempo e não prejudicar o andamento das outras aulas, próxima aula, fico aqui à disposição para a gente tirar essas dúvidas que ficaram, tá certo, meu povo? Ó, vou encerrar aqui com vocês, né, que a gente tá ultrapassando já o tempo, vocês sabem que eu falo demais. É muito massa estar podendo falar com vocês, meu povo, direcionado para a sala de vocês, né, direcionado o assunto de vocês, o assunto que a gente começou a ver na sala, certo? Tentar de alguma forma trazer um sentimento de normalidade, mesmo que a gente esteja em casa, mesmo que a gente não está na escola, que é o ideal, é o que todo mundo gosta, o que todo mundo
onde todos nós queríamos estar, tá certo? Mas já começamos, já tem atividades relacionadas da revisão dos conteúdos que nós já vimos, tá certo, meu povo? E já esse assunto, fiquem sempre atentos, dúvidas, guardem as dúvidas de vocês, aí quando a aula for começando, vocês já deixam anotado e já vão deixando no chat para quem estiver acompanhando, quem estiver dando uma força aqui, já poder me trazer as dúvidas para a gente poder fazer uma aula cada vez mais interativa. Eu quero a participação de todo mundo, sei da participação aí das pessoas de hoje foi massa, mas eu quero mais gente participando, mais gente tirando dúvida, tá certo, meu povo? E estou à disposição de vocês para a gente continuar essa caminhada até, se Deus quiser, muito em breve a gente voltar para a nossa aula normal na nossa sala, tá certo, meu povo? Um abraço grande, se cuidem, fique em casa, só sai de casa se tiver mesmo necessidade. Cara, eu posso ir nem na calçada, não pode ir não, fique em casa, tá estudando agora, cheio de conteúdo aí, ó. Estuda, fica em casa estudando, fazendo atividade, vai adiantando os assuntos aí mais para frente, mas não fique, não dê bobeira não. Se cuide de quem estiver próximo de vocês, tá certo, meu povo? Um abraço forte, até a próxima segunda-feira. Caio, e aí para a gente encerrar, eu gostaria de lembrar a galerinha que está aqui presente, né, que está aqui ao vivo, de deixar o nome da presença, né, para a gente poder registrar quem está aqui, a gente poder correr atrás de quem não está conseguindo ter esse acesso. Então, deixa a presença de vocês aí. E a galerinha que vai assistir essa aula no YouTube a partir de amanhã, né, a partir de terça-feira, já vai estar disponível no YouTube. A galerinha que vai assistir pelo YouTube, anota o código da aula para a gente poder, no final da semana, ver com vocês quem conseguiu assistir a aula e quem não conseguiu também. Então, o código dessa aula é 7G02. Eu vou repetir, tá certo? O código da aula. 7G02. E aí, a gente encerra por hoje. Na próxima segunda, a gente se encontra novamente, né, Caio? Com certeza, Em uma outra paisagem, né, não? Não, já vou mudar aqui, já para encerrar mudando. Olha, eu tenho um bocado, viu, meu povo? Tem um bocado aí fazendo isso aí para vocês, viu, meu povo? Ó, vai assistir no YouTube, deixa o like, esquece não, viu? Por favor. Estamos encerrando.